Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Bendito é o Senhor que fez os céus e a terra e todo o universo. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos quando estamos mais uma vez reunidos em sua santa e gloriosa presença. Te adoramos, Senhor, por sua bondade, sua misericórdia, seu favor divino. Quando agora, Senhor, não sei quantas pessoas estarão ouvindo esse devocional diário, mas eu creio, Senhor, que vidas serão tocadas e sentirão a tua presença, sentirão o teu agir, porque o Senhor não criou os céus e terra para existirem por existir. O Senhor tem objetivo, o Senhor tem planos, pensamentos, o Senhor tem motivações pessoais que te levam a nos amar, nos perdoar, nos santificar, que te levam, Senhor, a colocar em nós credibilidade, Senhor. Então, eis-nos aqui, te pedimos perdão pelos nossos pecados em pensamento, palavras e obras, e te pedimos, Senhor, ousadamente que não te afaste de nós, mas nos alcance, Senhor, com seu grande amor, e venha nos dar força, graça, sabedoria para lidarmos com nossas intensidades, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com nossos bons e maus pensamentos, para criarmos atitudes que glorifiquem teu santo nome. Assim recebe nossa adoração e gratidão, em nome de Jesus. Aleluia! Aviso dos segredos de Deus, pensando em nossa felicidade. Jeremias 29, verso 11 diz assim: Eu sei os planos que tenho para vocês, porque sou eu quem conheço os planos que tenho, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de recusar, de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um bom futuro. Na linguagem de hoje, claro, né? Nosso texto começa mostrando que estes versículos, conhecidos na Bíblia, muito pregados nos púlpitos, eles são muitas das vezes lido de forma isolada e não com o contexto. E nós perdemos a oportunidade de aprender as coisas como elas são. Nós estamos em um período de estarmos falando sobre Jeremias 29 e o pensamento de Deus a respeito dos exilados no tempo de Nabucodonosor e também do rei da Síria. Ele afirma que conhece os planos que tem, planos de abençoar, planos de paz e não de mal, para dar futuro e encher de esperança Israel. Essa mensagem contrasta com a realidade dura que eles estão vivendo no exílio. A dor não era o fim da história. Deus esperou muito. Deus passou muitos anos esperando por Israel se converter. Foram séculos, desde quando Josué assumiu o governo da terra prometida. Junto com eles, o Senhor prometeu bênção e abençoou. O Senhor transformou de todas as maneiras bênção na vida de todo Israel. Mas Israel se organizou e se transformou num povo de grande guerra, num povo estruturado, num povo de esperança, de prosperidade. Mas o que o povo não percebeu é que aos poucos eles foram se afastando da vontade de Deus. Eles foram copiando os povos na sua adoração, no derramamento de sangue de criança, no sacrifício, na adoração aos ídolos, com a prostituição, com mulheres virgens sendo desvirginadas para derramar o sangue para que fosse oferecido aos deuses, criança queimada no fogo, jogado no ventre de Baal-Peor. E assim foram transgredindo, se juntando com os outros povos,
mentindo, levantando bezerro de ouro. E chegou um momento que Deus não aceitou mais. Deus não suportou mais. E nessa situação, Deus permitiu com que viesse o exílio. Tanto Nabucodonosor invadiu, como levou uma parte do povo de Judá, outra levou de Samaria, todos os moradores de Jerusalém, destruiu a cidade a fogo. E foi uma coisa muito terrível. E essa situação se tornou muito triste, porque eles foram tirados de Israel, das suas tribos, dos seus lugares de conforto, da sua zona de conforto, para viver o exílio. E essa situação era muito profunda, de tristezas. E quando eles chegam lá, alguns falsos profetas se levantaram, dizendo que aquilo era momentâneo, que aquilo vai acabar, que Deus estaria livrando Israel logo daquela situação. A Bíblia diz que houve dias que Davi, uma fome de 3 anos e de longo sofrimento, Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse que é por causa que Saul havia agido de forma sanguinária. Isso aqui é uma forma que a gente mostra que eles fizeram coisas erradas. Eles fizeram coisas erradas. E Deus, ele estava tratando Israel, estava livrando Israel, mas estava permitindo eles passarem pelo exílio. A mensagem de Deus agora, para eles, era para eles lembrarem dos pecados passados, para eles lembrarem do que aconteceu. E houve um tempo em que Deus havia falado para que não houvesse falhado, e eles falharam em relação aos gibeonitas, e por causa disso Saul invadiu, matou, sacrificou muita gente, e Deus não poupou, e tudo aquilo estava envolvido, toda aquela desgraceira de maldade que eles fizeram, Deus foi deixando aquilo acontecer até encher a taça. Aí diz a história que tem gente que só permanece enquanto vê resultado, enquanto está fluindo, enquanto sente, enquanto percebe que algo está acontecendo. Mas basta um silêncio chegar, basta o cenário mudar e Deus não responder, basta não ver mais novamente que começa a se recuar e a questionar e a esfriar e muitas vezes a sair. Aqui nós contamos a história de uma jovem mãe que sofreu por causa da atitude de Saul lá atrás, e por causa disso ela perdeu os seus filhos. Aí diz aqui, isso revela uma verdade que muitos precisam aprender, encarar. Não é fugir. É muito importante que a gente entenda isso. E esta mãe, chamada Rispa, não tinha mais nada para esperar, porque os seus filhos foram mortos. Mas ela permanece diante dos corpos, esperando que os seus filhos sejam honrados, porque ela e seus filhos não tinham culpa daquela miséria que o rei Saul e seus soldados fizeram. Diz assim, porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha de Saul, a saber, Amoni e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, moabita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias de cega. Primeiro, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu sobre os corpos em uma penha, desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou as aves repousar sobre eles de dia nem de noite, nem os animais do campo se aproximarem. Está em 2 Samuel, capítulo 21, verso 8 a 10. A Bíblia mostra que nada fica sem que Deus tome providência. Aquela mãe ficou ali, provando justamente o que Israel não fazia. Israel deixava de cumprir o seu propósito de fazer o que era certo. Rispa não abriu mão, e por isso o rei Davi resolve então
fazer com que aqueles corpos tivessem o seu devido sepultamento honrado, porque eles não tinham culpa. Aqui nós vemos que muitas pessoas estão sofrendo porque seus pais lá atrás, ou porque lá atrás fizeram coisas que não agradavam a Deus. Mas Deus, em sua promessa, diz no capítulo 29, verso 11, porque eu sou aqui, conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança no futuro. Creia que por mais que tenha sido difícil a sua vida, com muitos pecando em sua volta, falhando, não correspondendo àquilo que você esperava, Deus não desistiu de você. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem solução para o seu coração. Deus ampara mesmo aqueles que não são dignos. Deus, ele está pronto para socorrer. E principalmente uma mãe aflita que apresenta a Deus os seus filhos, ainda depois de mortos. Ela honrou os corpos, não o espírito, mas os corpos. E Deus, ele honra aquele que confia, aquele que espera, aquele que busca, aquele que incessantemente clama. Busca o Senhor, se humilhe aos pés do Senhor, não espere em promessas vazias, mas abra seu coração e espere nas promessas já determinadas pela palavra de Deus, que diz que o Senhor não desampara aqueles que nele confiam. E aí vem que Deus, ele nos avisa que tem planos de boa vontade e de bênção para a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, quero te apresentar todos aqueles que estão orando conosco e que estão, Senhor, como rispa, sofrendo, angustiada, como os filhos de Israel no exílio, não sabendo o que fazer, vivendo momentos muito difíceis de suas vidas, mas acreditando que o Senhor não desampara. E o Senhor mostrando aqui para o povo de Israel que, apesar deles terem desobedecido, falhado, fracassado, errado, murmurado, reclamado, feito tanta injustiça e violência, Deus ainda tinha planos de os amparar, de os proteger, de os perdoar, de os salvar. Então, Senhor, nós ainda estamos vivos, nós ainda temos esperança de que o Senhor nos ouça, nos perdoe, nos santifique e nos faça viver o nosso melhor diante de Ti. Fica conosco, nos sustenta e faz desse dia um dia abençoado com a Tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém.